Boa noite. Um dia depois da apresentação da denúncia contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, a derrubada do sigilo da delação premiada de Mauro Cid joga a luz sobre esse relato que embasou tanto a denúncia quanto outras investigações enfrentadas pelo ex-presidente. Entre outros episódios, o tenente-coronel contou ter recebido do general Braga Neto, vice na chapa derrotada nas urnas, dinheiro em espécie para monitorar ilegalmente o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, operação pedida por Bolsonaro. O ex-ajudante de ordens aponta Michele e Eduardo Bolsonaro como os integrantes da família que, na reta final de 2022, mais apostavam na quebra da ordem constitucional. Segundo Mauro Cid, houve também dinheiro entregue por ele para o próprio Bolsonaro, fruto da venda das joias das Arábias. Denunciado pelo procurador-geral, o ex-presidente recebeu pessoalmente a intimação da Justiça na sede do PL em Brasília. Ministro da Defesa diz que a denúncia ajuda a distinguir condutas individuais do comportamento das Forças Armadas. Donald Trump escala nas acusações contra o ex-presidente da Ucrânia e agora diz que Volodymyr Zelensky é um ditador. E como foi a estreia do Corinthians na pré-Libertadores? Tudo isso e mais agora no JG. Começamos com a delação premiada de Mauro Cid, agora livre de sigilo. O ministro Alexandre de Moraes considerou que ele não era mais necessário, uma vez que a denúncia do Procurador-Geral da República já foi apresentada. Então, a partir de agora, nós vamos organizar e explicar pontos dessa delação que tem ligação direta com a denúncia. Quem conta as novidades contidas no relato do tenente-coronel é a Heloísa Torres, ao vivo de Brasília. Boa noite, Elô. Oi, Renata, boa noite para você também e para todos. Essa é uma delação que vinha sendo muito aguardada. O tenente-coronel Mauro Cid foi preso pela primeira vez em maio de 2023. E a notícia de que a delação foi homologada veio em setembro também de 2023. Ao longo de todo esse tempo, no processo para fechar a delação, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi confrontado pelo relator ministro Alexandre de Moraes por conta de omissões e ficou perto aí de ter os benefícios da delação revogada. Mas fato é que o acordo continuou de pé e as informações e provas que Mauro Cid compartilhou com a Justiça são o fio condutor da denúncia feita ontem pela PGR e que colocam Bolsonaro e diversos aliados no centro de uma trama golpista. Além do que já mostramos ontem, a delação divulgada hoje traz novos elementos sobre a atuação do grupo e nós vamos destacar alguns desses pontos. Vamos ver. Mauro Cid contou que Bolsonaro se relacionava com 3 grupos principais, entre eles um mais radical, do qual faziam parte, entre outros, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Cid disse que esse grupo era a favor de um braço armado, que gostariam de alguma forma incentivar um golpe de Estado e que Bolsonaro assinasse o decreto do golpe. Mauro Cid afirmou que o então assessor Felipe Martins levou a Bolsonaro uma minuta com um decreto golpista que determinava diversas ordens que prendia todo mundo, entre eles os ministros do STF Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E que o ex-presidente recebeu o documento, leu e alterou as ordens, mantendo apenas a prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições devido à fraude no pleito. Segundo a delação, a nova minuta foi apresentada por Bolsonaro aos então comandantes militares no Palácio da Alvorada para pressionar as Forças Armadas para saber o que estavam achando da conjuntura. Mauro Cid afirmou também que foi Bolsonaro quem solicitou para que o ministro Alexandre de Moraes fosse seguido. Cid disse que o general Braga Neto entregou o dinheiro que havia sido solicitado para a realização da operação e que o dinheiro foi entregue numa sacola de vinho.
Mauro Cid também deu informações a respeito do relatório das Forças Armadas sobre a segurança das urnas eletrônicas, divulgado em novembro de 2022 e, portanto, depois do segundo turno das eleições. Cid disse que, na época, se concluiu que não houve fraude no sistema eleitoral, mas que esse documento foi alterado por determinação e insistência de Bolsonaro, para afirmar que não era possível dizer que jamais poderia ocorrer uma fraude. Elô, você explicou que as informações do Cid ajudaram a estruturar a denúncia por tentativa de golpe de Estado. Agora é uma boa hora para a gente lembrar que essas informações também alimentaram outras investigações contra o ex-presidente. Eu estou falando do caso da carteira falsificada de vacinação e das chamadas joias das Arábias. Olha, Renata, sobre as fraudes em cartões de vacina de 2021, Mauro Cid afirmou na delação que a ordem para falsificar os certificados partiu de Bolsonaro. Eram para ele, para a filha e para a filha dele. Segundo o ex-ajudante de ordens, o objetivo era obter os cartões de vacina para qualquer necessidade e que ele imprimiu os certificados e entregou em mãos para o ex-presidente. Bolsonaro já foi indiciado pela Polícia Federal nessa investigação. Mauro Cid revelou também detalhes sobre o outro caso, como você falou, das joias que o governo brasileiro recebeu de presente da Arábia Saudita e que foram vendidas ilegalmente. Vamos ver. Cid disse que Bolsonaro solicitou que ele realizasse a venda do kit ouro branco e dos relógios das marcas Rolex e Patek Philippe e que apenas ele e o ex-presidente sabiam das tratativas das vendas desses itens. As duas vendas foram feitas nos Estados Unidos. Cid disse que efetivou a venda dos relógios por US$68 mil e que o pagamento foi realizado na conta bancária de seu pai, Mauro César Lourena Cid. As demais joias foram vendidas, segundo ele, em um centro especializado na cidade de Miami, pelo valor de US$18 mil e que o pagamento foi realizado em espécie, sem emissão de nota. Cid afirmou que, quando voltou ao Brasil, o dinheiro foi entregue a Bolsonaro de forma fracionada. O ex-ajudante de ordens também detalhou os gastos de dinheiro público com as motociatas promovidas por Jair Bolsonaro durante o mandato. Ele disse que, a partir do momento em que o ex-presidente decidiu andar de moto, o GSI teve de comprar motos similares à do ex-presidente para poder acompanhá-lo. Afirmou ainda que os gastos de hospedagem e alimentação dos servidores que faziam a segurança do presidente nas motocicletas eram arcadas com o uso de cartão corporativo. Bem, e em troca das informações e provas, Mauro Cid pediu a extensão dos benefícios da delação para o pai dele, a esposa e a filha. Também a ação da Polícia Federal visando garantir a segurança dele e de seus familiares. E perdão judicial ou, em caso de condenação, pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Esse último ponto, segundo militares, seria aí uma forma dele não perder a patente. O Código Penal Militar prevê que isso aconteça em caso de penas superiores a 2 anos. Bom, se esses pedidos de Mauro Cid serão concedidos ou não, vamos saber apenas ao final do processo, quando a efetividade da colaboração será avaliada. Renata? Muito obrigada, Elô. Bom descanso para você. Os fatos narrados por Mauro Cid na delação se encaixam na mesma linha do tempo descrita na denúncia apresentada ontem ao Supremo pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Essa linha do tempo permite entender que as ações golpistas de Bolsonaro e de seu entorno foram escalando à medida que aumentava o risco e, no final, a certeza de que ele ia perder o cargo, de que ele não tinha lastro, teve voto, perdeu a eleição, não ia continuar no poder. Vamos ver aqui essa relação no telão. Um momento importante nesse calendário é aquele em que Lula volta a ficar elegível em março de 2021. Olha só,
Para a Procuradoria-Geral da República, o ponto de partida dos atos golpistas é justamente a live feita por Bolsonaro em 29 de julho daquele ano, ao lado do então ministro da Justiça, Anderson Torres. Ali, o presidente atacou pela primeira vez de maneira organizada o processo eleitoral, o nosso sistema de votação, e disse que tinha provas de fraude nas urnas eletrônicas, provas que a gente sabe ele jamais apresentou. Essa narrativa foi aprofundada em setembro daquele ano, no dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, em São Paulo. Ali, Bolsonaro atacou frontalmente o Alexandre de Moraes e disse que não seguiria mais determinações do Supremo. Depois ele voltou atrás, fez outros ataques, mas foi ali naquele momento. Disse também que só sairia do cargo preso ou morto. Conforme o nome do Lula foi subindo nas pesquisas eleitorais, aparecendo como viável na eleição, ia fermentando no grupo a conversa sobre ruptura democrática. Em julho de 2022, a gente vai mudar de ano agora, aconteceu a famosa reunião, uma reunião com os ministros do governo, e ali foram incentivados abertamente os ataques às urnas eletrônicas. E teve daí depois a outra reunião com embaixadores de diversos países para difundir mentiras sobre as nossas eleições. Para a Procuradoria, o plano, naquele momento, começava a se expandir em busca de um eventual apoio internacional ao golpe. Daí a gente chega ao dia das eleições. Estamos falando de 30 de outubro de 2022, segundo turno. Gonê destaca na denúncia o uso da Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir a votação em alguns estados onde a penetração da campanha do Lula, a votação dele era esperada para ser mais alta. Mais um exemplo do uso do aparato público para o golpe, segundo o Procurador-Geral da República. E no dia seguinte da eleição de Lula, começam também os acampamentos bolsonaristas em frente aos quartéis, incentivados pelo próprio Bolsonaro. Com a data da posse se aproximando, em uma reunião na casa do então ministro da Defesa e vice na chapa Braga Neto, o grupo bola o plano batizado de Punhal Verde e Amarelo, que pretendia assassinar Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. E toda essa trama desemboca nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, com a depredação dos prédios dos três poderes em Brasília e, especialmente, o prédio do Supremo Tribunal Federal. Agora a gente se concentra não mais na delação do Cid, e sim na denúncia apresentada ao Supremo pelo Procurador-Geral da República, que nós destrinchamos ontem aqui no Jornal da Globo. Hoje, os 34 denunciados, incluindo Jair Bolsonaro, começaram a ser intimados pela Justiça. Assunto para o Ricardo Abreu, ao vivo de Brasília. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata, boa noite a você e a todos. Pois é, Bolsonaro recebeu a intimação pessoalmente na sede do PL aqui em Brasília. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também foi intimado. Esse processo está acontecendo e, a partir do recebimento, a gente lembra aqui, os denunciados terão 15 dias para apresentarem uma resposta prévia. No documento entregue ontem ao Supremo, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, dividiu os 34 denunciados em grupos, seguindo a linha do que a Polícia Federal fez no indiciamento quando esquematizou a trama golpista em núcleos. Para a PGR, o núcleo crucial da organização criminosa liderada por Jair Bolsonaro era formado por integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas. Deles partiram as principais decisões e ações de impacto. O segundo núcleo tinha a função de gerenciar as ações elaboradas pela organização e coordenar o emprego das forças policiais para o golpe. O terceiro núcleo tinha a função de promover ações táticas para convencer a alta cúpula das Forças Armadas a aderir aos planos golpistas. E o quarto núcleo era dedicado à desinformação e ataques virtuais a instituições e autoridades. Ricardo, quando a gente compara o relatório da Polícia Federal, que alimentou o trabalho do Procurador-Geral da República, a gente percebe que pessoas que estavam indiciadas pela PF não estão na denúncia apresentada pelo Procurador-Geral e também o contrário. Algumas que não estavam indiciadas e que aparecem agora na denúncia. Explica para nós esse mecanismo, por favor.
Vamos lá, Renata. Pois é, o Procurador-Geral da República não citou 11 nomes que estavam naquele relatório da Polícia Federal, entre eles o do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Por outro lado, o Procurador-Geral incluiu 4 pessoas que tinham ficado de fora da lista de indicados da PF, um militar e 3 nomes ligados à área de segurança pública. Ao todo, a PGR denunciou 34 pessoas por 5 crimes e, somadas pelo topo, as penas podem passar de 30 anos de prisão. Jair Bolsonaro e os aliados foram denunciados por organização criminosa armada, que prevê pena de 3 a 8 anos de prisão. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de 4 a 8 anos. Golpe de Estado, que configura tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Pena de 4 a 12 anos de prisão. Dano qualificado a patrimônio da União, com pena de 6 meses a 3 anos de prisão e deterioração de patrimônio tombado, de 1 a 3 anos de reclusão. A gente lembra que a acusação vai ser julgada pela primeira turma do Supremo, que é formada pelos ministros Cristiano Zanin, presidente do colegiado, Alexandre de Moraes, o relator, além de Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. A data do julgamento ainda vai ser marcada por Zanin depois que o relator, Alexandre de Moraes, liberar o caso para análise. E não há um prazo limite para isso acontecer. Se a denúncia for aceita, os acusados viram réus e passam a responder por esses crimes. E a expectativa internamente no Supremo é de que o julgamento seja concluído até o fim desse ano. Tem muito o fator da eleição no ano que vem, né, Renata? Sem dúvida. Ricardo, agora eu quero te ouvir sobre as reações, começando pelo próprio Bolsonaro, que convocou uma reunião com aliados para traçar estratégias, o que fazer a partir de agora. Exato. Hoje cedo, o ex-presidente reuniu esses aliados no apartamento do líder do PL, deputado Coronel Zucco. E foi nesse encontro que o ex-presidente alinhou ali o discurso de toda a oposição. Mas ele não falou com a imprensa. Coube aos líderes fazerem as declarações e também lerem o texto escrito sob a orientação de Bolsonaro. O manifesto foi no Salão Verde da Câmara. Parlamentares chamaram a denúncia de peça de ficção. Afirmaram que políticos de direita têm sido perseguidos e pediram a votação do projeto que anistia os acusados pelos atos de 8 de janeiro. O líder do PL, senador Rogério Marinho, disse que o processo que investiga Bolsonaro é inconstitucional e que a sociedade brasileira precisa de mais justiça. No momento que estamos vivendo, eu diria da distopia que o Brasil passa, onde claramente há uma hipertrofia de um poder sobre os demais. Eu diria até uma invasão de direitos fundamentais e constitucionais dos cidadãos brasileiros. Nós afirmamos que este processo é inconstitucional. Primeiro porque atenta contra a dignidade das pessoas, do cidadão, contra o ordenamento jurídico, contra o princípio do juiz natural, contra o princípio da dignidade humana, contra a liberdade de expressão e de opinião. Nós, senhores deputados e sociedade, não somos favoráveis à depredação, ao vandalismo, à invasão de prédios públicos. Nós achamos que quem fez e foi provado através da individualização das culpas deve ser responsabilizado, mas não com 17 anos, mas não com 14 anos, mas não com 15 anos. Por isso, peço que reflitam a respeito do que estamos conversando aqui e da necessidade de entendermos que a sociedade brasileira precisa sim de pacificação, precisa sim de conciliação, mas precisa sobretudo de justiça. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o projeto sobre a anistia não é o assunto dos brasileiros. Não é o assunto que nós estamos debatendo. Quando a gente fala desse assunto todo instante, a gente está dando de novo a oportunidade de nós ficarmos na nossa sociedade dividindo um assunto que não é o assunto dos brasileiros. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, filho de Jair Bolsonaro, chamou a denúncia de absurda. Lamento muito que o Paulo Gonet tenha ido para essa linha de ter uma atuação política no órgão que é técnico.
O advogado de Braga Neto disse que a denúncia é fantasiosa, a delação de Mauro Cid mentirosa e que vai requerer a soltura de seu cliente. Nós vamos, evidentemente, pedir a liberdade do general Braga Neto e nós vamos mostrar com documentos, com argumentos, que a colaboração apresentada, feita pelo senhor Cid, ela é mentirosa. Uma pessoa que prestou 11 depoimentos, uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra coisa. Uma pessoa que foi gravada dizendo que disse o que a polícia queria que ela dissesse, qual a validade dessa colaboração? Na terça-feira, horas depois da apresentação da denúncia, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que o presidente jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam. Que, a despeito dos quase 2 anos de investigações, nenhum elemento que conectasse minimamente o presidente à narrativa construída na denúncia foi encontrado. Por fim, a defesa afirma que o presidente Jair Bolsonaro confia na justiça e, portanto, acredita que essa denúncia não prevalecerá por sua precariedade, incoerência e ausência de fatos verídicos que a sustentem perante o judiciário. No início da tarde, no Palácio do Planalto, o presidente Lula também se manifestou sobre a denúncia da PGR. A decisão de ontem é uma decisão da Procuradoria-Geral da República. Ele indiciou as pessoas. Eu não vou comentar um processo que está na Justiça. A única coisa que eu posso dizer é que, nesse país, no tempo em que eu governo o Brasil, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. Ora, se na hora que o juiz for julgar, chegar à conclusão que eles são culpados, eles terão que pagar pelo erro que cometeram. Portanto, é apenas um indiciamento. O processo agora vai para a Suprema Corte e eles terão todo o direito de se defender. É só isso. Não posso comentar mais nada do que isso. O Ministério da Defesa afirmou que a denúncia da PGR é importante para distinguir as condutas individuais da conduta das Forças Armadas e que a avaliação do ministro José Múcio Monteiro é de que a denúncia é mais um passo para se buscar a responsabilização correta, livrando as instituições militares de suspeições equivocadas. Renata. Muito obrigada, Ricardo. Bom descanso para você. Ainda hoje tem a estreia do Corinthians na pré-Libertadores. No próximo bloco, Donald Trump, cada vez mais próximo de Vladimir Putin, agora chama o presidente da Ucrânia de ditador. Voltamos para falar da escalada de Donald Trump contra Volodymyr Zelensky, chamado hoje de ditador pelo presidente americano. Está em curso uma total reviravolta geopolítica, com rápida aproximação entre Estados Unidos e Rússia, com a Europa sob ameaça de ambos. Em menos de 24 horas, Donald Trump e Volodymyr Zelensky trocaram acusações. O presidente dos Estados Unidos disse que foi a Ucrânia quem começou a guerra e que agora se queixa de ficar de fora das negociações de paz. Já deveria ter terminado há 3 anos, nunca deveria ter começado isso. Podiam ter feito um acordo, disse Trump. O presidente norte-americano afirmou ainda que está na hora de a Ucrânia ter eleições e que Zelensky não tem o apoio dos ucranianos. O país está sob lei marcial que, entre outras medidas, suspende eleições. Volodymyr Zelensky foi eleito em 2019 e tinha mandato até maio do ano passado. Trump chamou Zelensky de ditador e, sem dizer de onde tirou o dado, disse que o ucraniano tem apenas 4% de aprovação. A Universidade de Manchester, uma das mais respeitadas do Reino Unido, faz pesquisas políticas na Ucrânia desde 2014.
A mais recente diz que Zelensky tem 63% de aprovação e é disparado o político mais popular do país. Irritado, o presidente ucraniano diz ter provas de que Donald Trump está usando desinformação criada pelos russos. Os Estados Unidos ajudaram Putin a sair de anos de isolamento, disse ele. Agora à noite, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer falou com Zelensky pelo telefone para manifestar seu apoio e disse que é perfeitamente razoável suspender as eleições durante um conflito, tal como o Reino Unido fez durante a Segunda Guerra Mundial. O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, afirmou que é errado e perigoso negar a legitimidade democrática de Zelensky. Nesta quarta, em Paris, o presidente Emmanuel Macron organizou mais uma reunião com europeus para discutir a guerra, que semana que vem completa 3 anos. Ele manifestou surpresa com o ataque de Trump ao presidente ucraniano e reiterou o apoio à Ucrânia. Não pouparemos esforços para garantir a paz e a segurança na Europa, disse Macron. Vladimir Putin disse que aguarda ansioso um encontro com Donald Trump, apesar de ainda não haver uma data para isso. O russo garantiu que a Ucrânia vai sim ser envolvida nas conversas para pôr um fim no conflito. Nesta quinta-feira, Volodymyr Zelensky recebe lá em Kiev o enviado especial do governo Trump, o general Keith Kellogg. Apesar da tensão entre ucranianos e americanos, Zelensky diz que espera um encontro produtivo. Zelensky sabia que a situação da Ucrânia ia piorar muito com a troca de governo nos Estados Unidos, mas nem no pior pesadelo dele ele podia imaginar que em um mês Trump já estaria espelhando completamente o plano da Rússia, que inclui tirar Zelensky do poder. Falando ao New York Times dias atrás, um ex-chanceler russo lembrou que os objetivos de Vladimir Putin continuam a ser os da Guerra Fria: quebrar a espinha da OTAN, afastar os Estados Unidos da Europa e recolocar o leste europeu na esfera da Rússia. O impressionante é o quão rapidamente e em troca de nada até aqui, o governo Trump está servindo a esses objetivos. O Vaticano informou que exames de sangue mostraram leve melhora na saúde do Papa Francisco, que continua hospitalizado. No Hospital Gemelli, aos pés da estátua de João Paulo II, homenagens a Francisco. Essa professora explica por que decidiu levar a turma até a porta do hospital para rezar pelo Papa. Ele não é apenas o chefe da nossa igreja, é uma pessoa extraordinária em todos os aspectos. Por volta das 7h30 da noite em Roma, o Vaticano divulgou o boletim médico atualizado. De acordo com o comunicado, a condição do Papa é estável. Os exames de sangue avaliados pela equipe médica mostraram uma leve melhora, principalmente nos índices inflamatórios. Francisco, de 88 anos, foi internado na sexta-feira para tratar uma bronquite que havia se tornado aguda. E ontem, os médicos informaram que o Papa está com uma pneumonia nos 2 pulmões. Francisco parece ter encontrado uma nova rotina no hospital. O Vaticano disse que depois de tomar o café da manhã, o Papa leu alguns jornais e depois se dedicou a atividades de trabalho. Antes do almoço, ele recebeu a Eucaristia e, à tarde, recebeu a primeira visita oficial, que durou 20 minutos. Hoje, a primeira-ministra da Itália veio até aqui, o Hospital Gemelli, para visitar o Papa Francisco. Disse que eles brincaram, que ficou feliz em vê-lo alerta e receptivo e falou que Francisco não perdeu o seu senso de humor proverbial. No Vaticano, apesar de a tradicional audiência de quarta-feira ter sido cancelada, fiéis se reuniram na Praça São Pedro e fizeram uma vigília. A irmã Charlene veio de Singapura. Mesmo sem poder encontrá-lo pessoalmente, eu acho que ficar com ele em oração é o mais importante. Na Argentina, um escândalo relacionado a criptomoedas envolvendo o presidente Javier Milei agora atinge também uma familiar dele, que é figura central no governo. De Buenos Aires, quem conta pra gente é o Ariel Palacios. Boa noite, Ariel. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A Cryptogate, como ficou conhecida essa polêmica aqui na Argentina, cresce dia após dia. Desta vez, os holofotes se voltaram para a irmã do presidente Milei, que é Karina Milei, que é também a poderosa secretária-geral da presidência.
Em mensagens obtidas pela imprensa, o empresário criador da criptomoeda Cifrão Libra, que está no centro desse escândalo, se gabava de pagar propinas a Karina para ter controle total sobre as ações do presidente para promover o negócio. Em uma dessas mensagens, o americano Heider Mark Davis disse, abre aspas, podemos fazer com que Milei tweete, faça reuniões presenciais e faça uma publicidade. Eu controlo esse nigga. Fecha aspas. A expressão em inglês é uma variação da palavra nigger, um termo pejorativo e racista usado para descrever pessoas negras de forma desrespeitosa e ofensiva. O governo argentino nega que qualquer pessoa no círculo do presidente tenha lucrado com o esquema. Todo este imbróglio começou na sexta-feira, quando a criptomoeda foi lançada pelo empresário americano e minutos depois foi promovida de forma enfática por Javier Milei em um post nas redes sociais. Graças ao endosso do presidente, a capitalização de mercado da moeda disparou para mais de 4 bilhões de dólares, impulsionada por cerca de 40 mil compradores. Mas poucas horas depois ela despencou. Assim que o escândalo explodiu, a oposição argentina entrou com ações judiciais contra o presidente e pedidos de impeachment por sua suposta participação em uma mega fraude. Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça e o FBI também receberam uma denúncia judiciária contra os protagonistas do caso. Milei parte para os Estados Unidos hoje à noite. Ele se reunirá com Elon Musk e também com a gerente-geral do FMI, Kristalina Georgieva. O ex-presidente Macri, que é aliado de Milei, disparou, abre aspas, Milei está descuidado e mal acompanhado. Fecha aspas. Renata? Obrigada, Ariel. Bom descanso para você. Em São Paulo, o prêmio Galo de Gramado celebrou hoje os melhores da publicidade brasileira. A Globo levou 12 premiações. O objetivo do Galo de Gramado é premiar ideias que inspiram o mercado da propaganda com novas perspectivas. O evento é parte do Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Por causa das enchentes no Rio Grande do Sul ano passado, o encontro de hoje marcou o desfecho da edição 2024. Eu acredito que a publicidade ela muda o mundo. E trazer o festival, trazer o prêmio, envolver a publicidade, para a gente ela tem um grande peso, porque justamente através da comunicação que a gente consegue fazer essas mudanças. O prêmio destaca projetos que combinam criatividade, originalidade e relevância social. Nesse ano, o tema teve tudo a ver com isso: transformar ideias em impactos reais. O júri reúne especialistas do mercado publicitário e prioriza um olhar técnico sobre os trabalhos inscritos. Um dos principais destaques da noite foi o prêmio Promo. Aliás, sabe o que é promo? Promo é chamada. E o que é chamada? A chamada é uma propaganda dos conteúdos da TV, é uma propaganda dos programas da TV. Chico Leão, diretor da área de promoções da TV Globo, também foi homenageado. A Globo foi finalista com 17 peças em 6 categorias diferentes, entre esporte, jornalismo, dramaturgia, entretenimento. E desses 17 finalistas, 12 voltaram com um prêmio para casa. Destaque para Ilha de Ferro, que conquistou ouro na categoria dramaturgia. Eu só entendo quem eu sou quando eu tô aqui. E Todas as Flores, que ganhou o Grand Prix. Eu realmente não gostaria que o nosso desfecho fosse assim. Na categoria jornalismo, a campanha contra as fake news foi a primeira colocada. Todo mundo fala fake news, mas eu acho que a gente tem que nomear essas coisas com o nome de verdade. Mentira. E na categoria esporte, quem levou o grande prêmio foi a campanha Copa Beethoven. Iniciativas como essas, criar um festival que premia chamadas, um privilégio enorme para quem trabalha nesta área da televisão, que é a área do convencimento do público, a área que oferta os conteúdos, os programas, especificamente da TV Globo, para esses milhões de telespectadores que a gente atende todos os dias. A seguir tem os gols da noite com a estreia do Corinthians na pré-Libertadores. Com esporte e com a ajuda do Renato Cury. Boa noite, Renato. Para uma quarta-feira que você já sabe como é, exatamente, com vários gols para a gente mostrar, Renata. Então vamos lá, respirar fundo e vamos começar pelo Corinthians, que estreou com empate na pré-Libertadores. Foi até a Venezuela, arrancou um empate. Exatamente. Não foi a estreia dos sonhos para o Corinthians, até pelas circunstâncias do jogo, né? O Corinthians saiu na frente no placar, teve várias chances, mas ficou no 1-1
com Universidade Central da Venezuela. Vamos então dar uma olhada nos gols dessa partida. A gente começa mostrando do Corinthians, boa jogada ali do Memphis, que encontra o Carrilho dentro da área e ele bate para fazer 1-0 para o Corinthians ainda no primeiro tempo da partida. A gente lembra que a partida da volta na semana que vem é aqui em São Paulo. O gol de empate veio numa infelicidade, porque o Hugo faz uma bela defesa, só que ela acaba batendo muito rápido ali no João Pedro, que não tem reação, e acaba fazendo o gol contra, então, empate por 1-1 nesse jogo. Renata. Vamos para a Copa do Brasil. O Ceará avançou de fase com tranquilidade, mas o Grêmio só nos pênaltis foi conseguir a sua classificação. Foi suado, viu? Os gremistas tiveram uma noite de emoções e sustos, eu diria. O São Raimundo de Roraima, por muito pouco, não avançou. E o nome da classificação do Grêmio foi o goleiro Thiago Volpe. Vamos dar uma olhada, então, e explicar um pouquinho melhor essa história. A gente começa mostrando o gol do Kanté, que fez 1-0 para o São Raimundo, que ia se classificando até os 47 minutos do segundo tempo, quando o Oliveira conseguiu o gol de empate da partida. E a gente já mostra os pênaltis. O Luan perdeu o primeiro pênalti, chutou para fora. E o Clebinho bateu e o Volpe fez a defesa. A gente falou que o herói do jogo foi o Volpe porque ele foi o próprio batedor do pênalti final que deu a classificação do Grêmio para a próxima fase com susto, mas avançou. Aí a gente já mostra, então, Sergipe e Ceará. O primeiro gol do Ceará foi do Pedro Henrique de pênalti e o William, goleiro, saiu jogando errado. O Ailon estava esperto ali, ó, e pega o rebote para fazer 2-0 Ceará e o Ceará classificado. Bom, vamos então mudar mais uma vez de competição. Copa do Nordeste, a gente teve uma goleada do Sport e o Fortaleza surpreendido aí por uma vitória. Do Vitória. O Vitória venceu sobre o Fortaleza, é isso? Isso, e vitória de virada. De virada, do Vitória. O Fortaleza saiu em vantagem dentro de casa. O Sport goleou o Motoclube por 5-0. Vamos começar, então, mostrando os gols de Fortaleza e Vitória. O Fortaleza sai na frente com esse belíssimo gol do Lucheiro de fora da área. Que golaço, um chutaço. Muita felicidade aí do Lucheiro. Não tinha como, a gente mostra nessa câmera de trás aí, não tinha como o goleiro chegar, né? O Vitória chega ao empate depois de uma saída errada do Fortaleza. A bola chega nos pés do Gustavo Mosquito, ele corta para dentro, bate de esquerda para deixar tudo igual. Partida realizada em Fortaleza. E aí o gol da vitória do Vitória vem nesse chute de fora da área do Baralhas. Ele arrisca e a bola entra no cantinho. O goleiro chega nela, mas não consegue fazer a defesa. A gente já mostra agora Sport 5, Motoclube 0. O primeiro gol marcado pelo Barleta, aproveitando o cruzamento. O segundo gol foi marcado pelo Atêncio, dentro da área, bate cruzado. O terceiro gol foi feito pelo Pablo, ele rouba essa bola na saída ali e bate no canto para fazer 3-0 para o Sport. Fabrício Domingues, de pênalti, 4-0 Sport. E quem dá números finais é o Carlos Alberto. Ele recebe esse cruzamento do Hereda e faz 5-0 para o Sport. Vitória tranquila, goleada do Sport na Copa do Nordeste. Bom, e agora vamos para a nossa quarta competição da noite. Está variado hoje, Campeonato Paulista. Vitória importante do Santos e o São Paulo perdeu de virada. E a gente precisa falar sobre esse outro jogo, porque ele envolve o Palmeiras, rival de São Paulo. Vamos lá, por partes. O Santos venceu o Noroeste por 3-0 e se aproximou da vaga nas quartas de final. Foi uma vitória super importante. O São Paulo, que já está classificado, perdeu para a Ponte Preta em casa. Esse resultado complicou o Palmeiras, que está no grupo da Ponte Preta e que agora vai ter que vencer amanhã o Botafogo de Ribeirão Preto, senão vai ser eliminado com uma rodada de antecedência. Vamos começar então pela vitória do Santos, que teve uma presença ilustre na Vila Belmiro. Esse aí que a gente já mostra nas imagens nesse momento, Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira. A gente lembra que tem convocação para eliminatórias da Copa. O Brasil joga no dia 20. Ele foi ver o Neymar jogando na Vila Belmiro, mas quem a gente mostra o primeiro gol é do Guilherme. O Guilherme, o artilheiro do Santos no Campeonato Paulista, fez 1-0. O Tiquinho Soares fez 2-0 e o Tassiano fez 3-0. O Soteldo cruza, o Tiquinho ajeita, meio sem jeito, e o Tassiano faz 3-0. Vitória tranquila do Santos, muito próximo da próxima fase. Aí
estádio do Morumbi. A gente já mostra o primeiro gol do São Paulo. O Oscar cruzou e o Caleri desviou de cabeça para fazer 1-0. A Ponte Preta chega ao empate nesse lance aí, ó. Cruzamento para dentro da área e o Arthur é quem toca para empatar o jogo. E aos 14 do segundo tempo, a virada. O Arthur errou o chute, a bola caiu no pé do Everton Brito, que fez o gol da virada da Ponte Preta, 2-1 no Morumbi. E vamos fechar com tênis. No momento em que eu vim para cá, o Thiago Monteiro estava jogando em busca de uma vaga nas quartas de final do Rio Open. Perfeito. O jogo entre o Thiago Monteiro e o Jason Tsang, que é um atleta de Taiwan, está acontecendo agora e o brasileiro está em vantagem. Estava ali também até o último momento antes de vir para cá e a gente viu ali o Thiago Monteiro sofrendo no primeiro set, mas saiu na frente no tie-break, conseguiu vencer o primeiro set. A partida está no segundo set e ele tem chance de se classificar. Se avançar, o Thiago vai encarar o argentino Sebastián Baez, que é o atual campeão do Rio Open e número 31 do mundo. A gente fica então aí na torcida pelo único brasileiro que restou na simples no Rio Open. Renata? Muito obrigada, Renata. A gente se vê amanhã. Valeu, boa noite. Você pode assistir a programação da Globo ao vivo, de graça, no Globoplay. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. Boa noite para você, até amanhã.